digital. Bruno Gurgel está conosco e acaba de lançar o livro O Impacto das Telas na Vida das Crianças e Adolescentes, em coautoria com outros profissionais da saúde e educação. Ô Bruno, bom dia, um prazer falar com você, tudo bem? Muito bom dia, Marcelo. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês para Transamérica e demais ouvintes. Muito bom, Bruno. Eu gostaria de começar te perguntando, claro, né? O que motivou você e os coautores a escreverem esse livro? Foi a percepção de que algo mudou nas famílias? Foi o ponto de partida disso tudo, não? Puxa, Marcelo, é muito mais profundo que isso, né? Eu acho que eu tenho uma história muito grave minha de vício em telas, né? Eu cheguei a ser diagnosticado com vício em telas, sou engenheiro de software de formação, e a minha rotina ela era muito pesada, assim como a, né, de todos os nossos ouvintes aqui. Eu acordava dentro da tela, meu despertador sempre teve no meu celular, e eu ia dormindo achando que rolar a tela era o que me dava sono, quando na verdade o dia inteiro eu passava dentro de uma tela. Eu fui adoecendo, cheguei a 96 quilos, e aí eu tive que tomar uma decisão muito dura na minha vida, né? Que foi fazer uma cirurgia e entender de fato tudo o que estava acontecendo. Quando eu pedi ajuda, eu percebi que o diagnóstico de vício em telas fazia muito sentido, e eu comecei a reescrever. Mas como você mesmo disse, a gente nota na sociedade o quão dentro de uma tela as pessoas estão, né? Exatamente. Eu comentei ontem aqui com uma outra profissional de educação, inclusive, que eu sou de uma época em que as crianças iam para a rua brincar, jogar bola, brincar de pique, enfim, de um monte de coisa. Vivia na rua e esperava a mãe chamar de noite, né? Vem para dentro, tá na hora de tomar banho e jantar, né? Hoje você não vê mais isso em função de vários fatores. A realidade do mundo hoje é outra, evidentemente. Muitos pais ainda se sentem perdidos diante das telas. Eu gostaria de saber quais são os principais impactos, Bruno, que vocês destacam no livro em relação ao uso excessivo por crianças e os adolescentes de um modo geral. Muito bom, Marcelo. Existem diversos impactos, eu poderia falar horas sobre eles, mas resumidamente, né, o que a gente traz muito no livro é que o uso excessivo das telas está ligado muito com o aumento da ansiedade, com dificuldade do sono, com fatores, por exemplo, miopia precoce. A gente nunca viu tanta criança de óculos, né? Quando você entra numa escola, baixa autoestima, né? Atraso de desenvolvimento cognitivo e muitas vezes emocional, né? Que as crianças elas deixaram de interagir com pessoas para interagir com telas. Então, emocionalmente, a gente acaba atrasando essa evolução da criança. E os impactos, Marcelo, o que é mais perigoso é que é tudo muito silencioso, não é uma coisa que você vê rápido, né? Tirando os físicos, né, por exemplo, a obesidade também é um impacto. Tirando os físicos, tudo é silencioso. Você vai adoecendo de pouquinho em pouquinho, você vai se sentindo reprimido, deprimido. Isso, ao longo do tempo, vai virando um problemão. E aí, para o teu primeiro trecho, que eu acho super interessante, a gente nunca viu tão pouca criança na rua brincando, né? E quando você vai para a neurociência, eu gosto de contar a história do carrinho de rolimã, né? Eu e você, a gente descia naquele carrinho de rolimã, ralava os dedos, ralava a banda esquerda do bumbum aqui, mas aí tinha um fator incrível, que você tinha que pegar aquele treco pesado e subir a ladeira. Qual é a análise disso, né? A gente jogava tanta dopamina para dentro, felicidade, sentia tanto prazer descendo, que a gente queria fazer a próxima rodada. Mas na próxima rodada eu precisava subir a ladeira. E eu criava uma coisa que pouco se fala, que é a resistência aos momentos de prazer, a resistência à dopamina. E a criança está recebendo prazer através de tela, de joguinho, de um monte de coisa artificial, sem fim. E a gente acaba não aprendendo essa resistência dopaminérgica, que é muito importante. Interessante isso. Você está falando do carrinho de rolimã, rapaz. Eu me lembro que a gente tinha um prazer quando chovia, quando a gente descia com o carrinho de rolimã. A gente tinha um prazer quando chovia e formava uma poça lá embaixo. Porque o nosso prazer era descer e cair na poça. Pô, melhor coisa. Todo sujo, mas era bom, que é isso que você falou. Subia com aquele peso, né, de novo e descia outra vez. Era recompensa, fazer um ali embaixo. Agora, me fala uma coisa, você fala que, uma expressão que eu achei interessante, você fala que o celular virou um membro da família. Como isso tem afetado as dinâmicas familiares e os momentos de convivência familiar? Cara, pensa que muitas pessoas, elas acabam lidando muito mais com o celular
e aí a gente brinca que ele é um membro da família, porque todo mundo tem o seu, né, a sua extensão, a extensão da sua própria mão. Se a criança é muito pequena, a chupeta eletrônica. Como é que isso interfere, né, na dinâmica familiar? As pessoas não estão mais em momento de presença, né? A gente poderia falar de mindfulness aqui, mas se a gente resumisse, as pessoas deixaram de estar presentes e sentir o que elas precisam sentir dentro do próprio corpo, né? A gente fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, mas se a gente for para dentro de verdade, a gente é a média dos nossos 5 sentidos. E quando eu estou com o meu aparelho celular do meu lado, eu não estou dando atenção para quem está comigo, né? Então, te dou uma dinâmica familiar de muitas que a gente cita no livro que foi afetada, né? Tem pessoas que chegam na gente e falam, nossa, eu não janto com meu filho faz muito tempo. Aí você pergunta, por quê? Ah, porque ele fica jogando videogame. Ah, porque ele fica rolando tela na mesa. E aí uma das coisas que a gente super indica para começar é crie espaços seguros, né? Sem telas. Então, beleza, a partir do momento que vocês vão jantar em família, o celular não é chamado para jantar, o celular não tem boca, ele não come, então ele não precisa participar da refeição. Vamos ter essa interação em família sem telas. Sem telas. Eu confesso que eu ainda não li o livro, mas a minha produção passou aqui que o livro propõe, eu vou ler, com certeza eu vou ler, mas a produção passou para mim que o livro propõe reflexões e tarefas provocativas para os leitores. Você pode citar um exemplo prático de como os pais podem começar a ajustar essa rotina? Como essa, por exemplo, vamos jantar sem telas, não tem celular na mesa de jantar ou na mesa do almoço. Foi bom você ter falado, né? Eu estou com o livro aqui para mostrar. E aí, dentro de cada capítulo, a gente coloca um box de reflexões super importantes. Mas além de espaços seguros sem telas para começar, tem uma outra dica que eu considero extremamente importante. Eu aposto que muito pai ouve mais de uma vez por mês, que é o seguinte: quando você viaja de avião, cai aquela máscara, né? Ainda bem que não cai, mas o comissário fala, se cair a máscara, você vai colocar primeiro em você, depois no seu filho. O que isso tem a ver com telas? De nada adianta você tirar a tela do seu filho 100%, você brigar com ele, você, né, proibir os joguinhos, se você fica 100% do tempo na tela com ele. Então, a primeira dica que eu dou para os pais é analise o seu uso de tela. Porque a criança, principalmente quando é muito pequena, a gente tem o jargão do children see, children do. Se a criança vê, a criança repete. Então, se ela continuar vendo você entupido no seu celular, ela vai achar natural que ela se entupa no dela e vocês vão criar um problema de dinâmica familiar. Então, essa é uma dica valiosa para começar. Começa por você. A criança é o espelho, né? Que você está refletindo para ela, né? Exatamente isso. Há uma idade ideal, Bruno, ou um tempo recomendado de exposição às telas para crianças e adolescentes? O que dizem esses estudos e a sua experiência, o seu know-how com relação a isso? Mas existem diversos estudos, o mais famoso talvez seja do OMS, que tem ali a tabela de faixa etária de quantas horas de tela por dia, e também tem o livro do Jonathan Haidt, que é Geração Ansiosa, que fala um pouco, né? Então, eu prefiro não dar números exatos, a gente sabe que a gente está numa intergeração, onde as crianças já estão com acesso à tela, eu prefiro focar muito em hábitos, mas eu diria que, cara, até 2 anos, 000 telas, né? Se você olhar aí até 6, pouquíssimo de tela, né, com finalidades educativas principalmente, mas o grande ponto aí dessa questão que eu acredito muito e apoio é que redes sociais precisam ser evitadas o máximo possível. O Jonathan fala de 16 para frente, não temos recomendações de organizações de saúde sobre isso, mas a gente acredita que a partir do momento que adentra a rede social, os impactos são muito mais profundos, né? Eu falaria de 14 a 16 também para cima, se puder evitar o máximo possível. Mas, infelizmente, a gente tem visto aí, e eu já vi, crianças com 9, 10 anos com o iPhone na mão, né? E iPhone ainda, né? Quer dizer, um aparelho caro, né? Não entendo, não consigo entender, mas enfim. Mas antes de a gente finalizar aqui, eu gostaria que você falasse como encontrar o seu livro, O Impacto das Telas na Vida das Crianças e Adolescentes. Bruno Gurgel, com coautoria com outros profissionais de saúde e educação. Como encontrar o seu livro? Que eu quero Marcelo, a gente está listado na Amazon também, temos o apoio da Editora Europa, que é um grande parceiro nessa jornada, então, ou mesmo no site do Equilíbrio e nas redes sociais, né? Vocês podem achar a gente como www.equilibrioonline.com.br ou @equilibrion
em todas as redes sociais. Lá facilmente vocês conseguem achar nossa obra, que foi carinhosamente escrita por mim, pelo meu sócio Edson Mello, mas também teve o apoio aí de uma psicóloga, Juliana, que ajudou muita gente, e a pedagoga Priscila, que também fez para ler todas as experiências de campo com as crianças. E as suas redes sociais? Você pode passar seu Instagram para a gente? Claro, minhas redes sociais são @equilibrion e pessoal BGG Oliveira. Lá a gente fala bastante sobre o uso de telas, tanto no da companhia, quanto no meu pessoal, quanto nos meus sócios. E você falou aí de celular ser presente, né, no iPhone. A gente tem um vídeo recém-publicado aí do Papai Noel falando que estava muito triste, porque ele não conseguia mais carregar bola, boneca, coisas físicas que todo mundo queria dar no celular para a criança. E ele falou, celular não é presente de Natal. Não é presente de Natal, isso aí. O Bruno, olha, eu quero agradecer imensamente, achei muito interessante o nosso papo. E vamos voltar a falar sobre isso. Depois que eu ler o seu livro, com certeza eu vou querer mais explicações. Tá bom? Estamos à disposição, Marcelo. Sempre que se precisarem, obrigado pelo espaço aí, Transamérica. Nós é que agradecemos. Bom dia para você. Obrigado, tchau. Tchau.